Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a resolução da nossa apostila de 20 questões de previsão de demanda estacionária, ou seja, vai utilizar as técnicas de média móvel ponderada e média exponencial. A gente vai ver a resolução das 20 questões executadas no Excel. A gente vai apresentar o comando de cada uma dessas questões e a resolução no Excel com a aplicação das fórmulas como elas devem ser feitas. Lembrando que os arquivos eles já estão disponibilizados, tanto o das questões, do comando das questões, quanto da resolução no Excel. Vamos às resoluções. Então vamos resolver, começar aqui a resolução da lista de exercício pela primeira questão. A primeira questão, ela pede a previsão para o 11º mês utilizando a média móvel, tá? E aí ele pede para n igual a 3, 5, 8 e 10. Pessoal, ele mostra, para fazer esses cálculos, ele mostra os 10 últimos meses, tá? Então você tem um período de 1 a 10 com a demanda real respectiva de cada um desses períodos. Então vamos para a resolução. A resolução de todas as questões, elas foram feitas no Excel para facilitar o entendimento. Então eu coloquei aqui em cima os dados da questão e aqui nesta área no qual eu estou selecionando, está sendo colocado já as respostas para o valor de n igual a 3, 5, 8 e 10. Vamos observar o resultado de cada uma. Lembrando que se eu estou calculando média móvel, é sempre do período imediatamente anterior para trás. Ou seja, se eu faço com n igual a 3 do 11º período, então eu vou pegar o período 8, 9 e 10 e vou tirar uma média. Observando a fórmula aqui, nós percebemos que vai ser a média do período selecionado de 8, 9 e 10, isso para n igual a 3. Quando eu verifico aqui o n igual a 5, eu tenho os 5 últimos períodos. A mesma coisa acontece para n igual a 8 e n igual a 10. E aí meus resultados são 308, 307, 305 e 302, respectivamente. Lembrando que eu estou deixando aqui 100 casas decimais em números inteiros, fazendo o critério de arredondamento. Resolver a segunda questão, que tem como seguinte enunciado: um aeroporto tem a quantidade embarcada segundo o quadro abaixo, e aí ele pede a previsão, utilizando a média móvel, para o n igual a 3, para o ano de 1997. Repara que se ele utiliza o n igual a 3, é óbvio que eu vou utilizar os dados de 1994, 95 e 96 para obter o resultado de 1997. Apesar de isso já estar implícito na questão, ele apresenta essa informação no enunciado da questão, dizendo que é para calcular a partir de 1994 para o ano de 1997, ou seja, utiliza os dados de 94, 95 e 96 para calcular a média móvel para n igual a 3 para 1997. E aí é apenas aplicar a fórmula direta. Eu vou selecionar os 3 dados e vou retirar uma média simples, conforme a fórmula no Excel. Igual a média, abre parênteses, seleciono o intervalo de dados que eu tenho interesse, fecho parênteses e dou Enter. Nesse caso, o resultado foi 83.333. Ela utiliza os valores do exercício número 1, e aí ele divide tanto na letra A quanto na letra B. O que ele pede é para fazer o cálculo da média móvel ponderada, e aí ele apresenta 4 fatores de ponderação: F1, F2, F3 e F4. Repara que os 4 valores eles não estão em ordem crescente ou decrescente. E conforme foi explicado para vocês, os critérios de ponderação eles devem ser utilizados do maior para o menor, do período mais próximo para o período mais distante. Então devemos utilizar 0,4, 0,3, 0,2 e 0,1, respectivamente, para os anos imediatamente anteriores. Se a gente está falando, neste caso, dos períodos da primeira questão, que são os períodos 10, 9, 8 e 7, eu vou usar, por exemplo, 0,4 para o período 10, 0,3 para o período 9, 0,2 para o período 8 e 0,1 para o período 7. E aí sim eu vou executar o cálculo da previsão de demanda. Tá? Porém, a gente tem uma diferença nessa terceira questão. Ele pede para calcular
da previsão do mês 12 e do mês 13, porém, não temos ainda os dados reais nem do período 11 nem do período 12. O que vai ser feito para a execução de cálculo? Vai ser utilizado as previsões desses meses para a execução do cálculo. Então, foi colocado aqui na terceira questão, nós temos aqui os valores da média, que é o resultado da primeira questão. Esses resultados que estão selecionados agora aqui, eles são os resultados da terceira questão. Letra A do mês 12 e letra B do mês 13. Os fatores de ponderação eles foram colocados aqui abaixo para facilitar o cálculo. Como foi utilizado? Repare na fórmula. Nós vamos utilizar os dados do mês 11, da previsão de demanda, já que não temos a demanda real, mês 10, mês 9 e mês 8. E aí eu vou aplicar os fatores de ponderação respectivos para cada mês. Vou fazendo isso para todos os outros meses, todos os outros valores de N, visto que na primeira questão foi utilizado N3, 5, 8 e 10, então calculou-se a previsão de demanda ponderada para todos os tipos de N. E aqui também temos os mesmos resultados. Informações da questão 2. E aí ele pede para calcular a previsão para 1994, utilizando os fatores 05, 03 e 02 para os anos 91, 92 e 93, respectivamente. Tá? Com os mesmos coeficientes, vai se calcular a previsão para os anos de 1995 a 1997, ou seja, a questão pede para calcular de 1994 a 1997, utilizando os fatores 05, 03 e 02. Lembrando que os valores 05, 03 e 02 devem ser utilizados do maior para o menor, do valor mais próximo para os mais distantes. Então, é um cálculo simples, colocou-se aqui em cima o valor da questão, dados da questão, os fatores de ponderação e aqui a aplicação direta da fórmula. Vou fazer isso para o período de 1994, 95, 96 e 97. Já não utiliza as técnicas de média móvel nem simples nem ponderada. Vai utilizar a média móvel exponencial, ou também chamado de modelo de suavização exponencial. A questão pede para calcular as previsões entre os meses 2 a 11, com os alfas 02, 05, 07 e 03. Repare que na tabela da quinta questão, ele apresenta um valor de previsão já para o primeiro período. Portanto, deve-se utilizar este valor para a execução da fórmula a partir do segundo período. Nesta tabela de resolução, percebe-se todos os valores apresentados para cada tipo de alfa. Aqui nós temos os resultados para a alfa 03, 02, aqui para o alfa 03, aqui para o alfa 05 e nesta última linha para o alfa 0,7. Repare que o valor da previsão do primeiro período é igual para todos, visto que este valor foi dado na questão, e a partir do segundo período aplica-se a fórmula. Qual é a fórmula? Vamos lembrar. A previsão de demanda do período 2 vai ser igual à previsão de demanda do período 1 mais o alfa determinado, que neste caso aqui é 0,2, multiplicado pelo erro, que é a demanda real menos a demanda prevista. Este valor, ao fixar a célula do alfa, obtém-se o resultado e após a obtenção do resultado é só clicar na cruz inferior direita da célula e arrastar para todas as outras células que eu já vou obter o resultado, visto que eu tenho, por obrigatoriedade, que ter a previsão de demanda do período anterior para conseguir alcançar a minha previsão de demanda prevista para o período que eu quero calcular. Isso é feito tanto para alfa 0,2 quanto para alfa 0,3, 0,5 e 0,7, respectivamente, vai se obter todos esses resultados, que são os resultados que a questão pede. Na questão de número 6, o enunciado aponta para a execução de um cálculo de previsão de demanda que em suavização exponencial,
ou também conhecido por média móvel exponencial. E ele pede o cálculo para alfa 0,3 e alfa 0,6. Ele pede o cálculo a partir do mês 3 até o mês 17, pois ele fornece no mês 2 a previsão de demanda, de, no caso, 73,1. Não temos a previsão de demanda do primeiro período, porque a questão também não nos pede. Então, devemos calcular a partir do terceiro período, repito, até o período 17. E como eu vou fazer isso? Também utilizando o Excel, nós colocamos essa informação do comando da questão nessa parte aqui de cima e aplicamos uma linha para o cálculo do alfa 0,3 e o cálculo do alfa 0,6, conforme a questão pede. Repare que o valor da previsão de demanda do segundo período é igual, visto que este valor é informado na questão, e a partir de então utiliza-se o mesmo critério das questões anteriores aplicadas por média móvel exponencial. Previsão de demanda do período é igual à previsão de demanda do período anterior mais o valor do alfa predeterminado multiplicado pelo valor do erro, sendo que o erro é a demanda real do período anterior menos a previsão de demanda do período anterior novamente. Fecho parênteses e eu vou obter o resultado. Faço isso para todas as outras células restantes e vou obter o valor da previsão de demanda para alfa 0,3 e o mesmo para alfa 0,6. Número 7, nós temos no enunciado da questão que uma linha de cosmético apresenta as vendas apresentadas na tabela. Na tabela, apresentam-se os dados do mês de janeiro até julho, ou seja, de 7 períodos, e pede-se que calcule a média móvel para n igual a 2, 4 e 5 para o mês de agosto. Portanto, vamos ver aqui no gráfico do Excel como eu vou obter essas respostas. Ali em cima estão colocados os valores da questão e abaixo os valores de n de 2, 4 e 5 e o cálculo da média. Mesma fórmula, igual a média, abre parênteses, seleciono os dados que me são interessantes, nesse caso para n igual a 2, então os dois últimos períodos, e fecho parênteses. Vou fazer isso para n igual a 2, n igual a 4 e n igual a 5. Repare que eu só vou aumentando a minha seleção dos dados, lembrando que a seleção dos dados deve ser do período mais próximo para o período mais distante. Na questão de número 8, apresentam-se os dados das vendas dos últimos 10 meses, tá, de um determinado produto, e eles são apresentados no quadro abaixo. A questão está pedindo o cálculo da previsão para o mês 11 para a média móvel, utilizando n igual a 10, 7 e 5. O cálculo também é simples, utiliza-se os dados da questão para facilitar, e aqui o valor do n de 5, 7 e 10, conforme a questão pede. Para o valor de 5, seleciono os 5 últimos dados. Para o valor 7 de n, eu seleciono os 7 últimos dados. Para o valor de n igual a 10, eu seleciono, neste caso, todos os dados, que são os 10 últimos dados. Agora vamos resolver a questão 9 e 10 conjuntamente na mesma tabela do Excel para facilitar, visto que elas utilizam os mesmos dados. Apresenta-se a informação de quantidade de hóspedes na questão número 9 em 3 semanas. Pede-se, na questão número 9, o cálculo da previsão de demanda para um n igual a 3 da semana número 4, na letra A, e levando em consideração que na semana 4 houve 415 hóspedes, pede-se o cálculo da semana 5, também para n igual a 3. E aproveitando, vamos logo falar da questão 10, subentendendo-se que a informação da questão 9 não tenha sido adequada o suficiente, pede-se para que se faça o cálculo com a média, ao invés de ser uma média móvel simples, agora a média móvel ponderada, com os coeficientes 0,7, 0,2 e 0,1, para calcular na semana 4, e também utilizando o valor de 415 na semana 4, calcular da semana 5, com os mesmos fatores de ponderação, 0,7, 0,2, 0,1, do maior para o menor, do período mais próximo para o período mais distante do cálculo da previsão de demanda que estamos realizando.
Vamos para a tabela do Excel. Nas primeiras linhas foram colocados o dado da questão que se repete tanto para a questão 9 quanto para a questão 10. Na questão 9, pede-se o cálculo da média móvel para n igual a 3. Então veja bem, foi calculado da quarta e da quinta semana. No caso, da quarta semana, eu utilizo os dados da primeira, da segunda e da terceira, visto que eu quero um n igual a 3. A mesma coisa eu faço para a quinta semana. Eu utilizo da semana 2, 3 e 4, que são os 3 últimos períodos mais próximos da semana que eu estou calculando. O mesmo raciocínio eu vou fazer também para a previsão de demanda, só que agora da média ponderada. Veja bem, não utilizo mais a média móvel. A partir desse momento, observe a fórmula, nós utilizamos os valores da ponderação 0,7, 0,2 e 0,1 para os períodos mais próximos 0,7, para os períodos mais distantes 0,2 e 0,1. E aqui nós obtemos a previsão de demanda com média ponderada para o período 4 e para o período 5. Nessas duas questões foram utilizados os critérios de arredondamento e deixando uma casa decimal para facilitar a visualização do resultado. Vamos resolver agora a questão de número 11, que pede um cálculo de média ponderada e apresenta os 4 fatores para se executar o cálculo. Obviamente, vou utilizar os 4 períodos imediatamente anteriores, que nesse caso é apresentado na questão apenas 4 períodos. Veja bem que na letra A ele pede a média ponderada para o quinto período e na letra B ele pede para o sexto período, levando em consideração que os dados da demanda real do mês 5 tenha sido 110. Então, monta-se a tabela, já com a informação do 110 no quinto período, e faço, assim conforme nas outras questões, a ponderação. Para o período mais próximo, multiplico pelo fator de ponderação maior. Para os períodos mais distantes, vou multiplicando pelo fator de ponderação mais distante. Faço isso tanto para o período número 5 quanto para o período número 6. Na questão de número 12, vai se utilizar um método de suavização exponencial, ou média móvel exponencial. A questão apresenta os valores de alfa de 0,1 e 0,8. Além da informação apresentada na tabela dos meses 2 a 7 com a demanda real respectiva de cada um desses meses, a questão também cita que a demanda real no período 1 foi de 450 e a previsão no período 1 foi de 500. Desta forma, pede-se o cálculo na letra A da previsão para o mês 2 e, consequentemente, na letra B, de todos os outros meses até o mês 8. Então, na prática, vamos fazer o cálculo da média móvel exponencial para 0,1 e 0,8 do mês 2 ao mês 8. Apresenta-se essas informações na tabela do Excel, faltando apenas fazer aqui do período 8. E já temos todos os resultados apresentados aqui. Preste atenção que nós temos os dados reais aqui no primeiro, e aí depois temos o cálculo para alfa 01 e 08. A previsão de demanda do período 1 é 500 para as duas situações, e a partir de então nós aplicamos a fórmula. Na fórmula nós temos, lembrando, previsão de demanda do período atual é igual à previsão de demanda do período anterior, que é o B8, que está aqui atrás desta célula, mais o alfa, que neste caso é 0,1, multiplicado pelo erro, que é a demanda real, menos a demanda prevista, e fecho o parêntese. E assim eu vou obter o resultado para o segundo período. Realizo todo este movimento até o oitavo período, que é esta última coluna aqui. Faço isso para alfa 0,1 e 0,8, e estes são todos os resultados desta questão. A questão de número 13 pede o cálculo de suavização exponencial ou média móvel exponencial para o alfa de 0,4. Ele apresenta apenas o dado do período anterior, o que já é o suficiente para realizar este cálculo. Ele informa que a previsão do período anterior, que no caso é janeiro, foi de 950 e a demanda real foi de 820. Desta forma, ele pede para o alfa 0,4, na letra a previsão do mês de fevereiro, e na letra B, a previsão do mês de março, levando em consideração que a venda real de fevereiro tenha sido 980. Desta forma, é só montar a tabela com a demanda real,
de 820 e 980 e calcular a previsão de demanda para os meses de fevereiro e março, levando em consideração um alfa de 0,4. Repare na fórmula. Previsão de demanda é igual à previsão de demanda do período anterior, que no caso é a célula B6, mais o alfa, que é 0,4, multiplicado pelo erro, que é de 820 menos 950. Vai me dar este valor de resultado, de 898 para o mês de fevereiro, e o mesmo se aplica ao mês de março, de 931. Na questão de número 14, pede-se o cálculo para a sexta semana, visto que ele apresenta os dados da semana 1 a 5 e o número de clientes respectivos a cada uma dessas semanas. Na letra A, ele pede a média móvel para n igual a 3. Na letra B de bola, pede uma média ponderada com os fatores 0,2, 0,3 e 0,5. Lembrando que o 0,5 para o período mais próximo da previsão de demanda que eu estou calculando e o 0,2 o mais distante. E na letra C, pede a média móvel exponencial ou suavização exponencial para o alfa 0,4. Ele ainda informa que, para a letra C, a previsão de demanda do período 2 será igual ao valor real da semana número 1, ou seja, a previsão de demanda do período 2 será igual a 60 no caso desta questão. Então, como ele pede apenas a sexta semana, calcula-se para a média móvel n igual a 3, pega os 3 períodos imediatamente anteriores e faz-se uma média para calcular o valor da letra A. Na letra B, aplica-se a fórmula com o 64 sendo multiplicado por 0,5, 58 multiplicado por 0,3 e 55 multiplicado por 0,2. Somo os três e obtenho o resultado. E aqui na média exponencial ou suavização exponencial, eu apliquei o valor de 60 conforme a questão informa para o período de número 2, e para conseguir o valor da previsão de demanda do sexto período, é necessário executar todos os períodos anteriores de previsão de demanda, visto que na fórmula de suavização exponencial, o cálculo da minha previsão de demanda pede obrigatoriamente a previsão de demanda do período anterior. Dessa forma, é necessário calcular os períodos anteriores para se alcançar o resultado final. Aplica-se a fórmula já conhecida de previsão de demanda é igual à previsão de demanda do período anterior mais o alfa multiplicado pelo erro. Aplico a isso a todos os períodos e no sexto período eu vou obter o resultado. Os valores que estão em negrito e taxados de cinza por trás na célula são os valores do resultado da letra A, B e C. As questões de número 15, 16, 17 e 18 serão corrigidas na mesma tabela do Excel para facilitar a visualização, visto que elas utilizam as mesmas informações, a mesma dados de tabela, que no caso são as informações de uma casa de show dos últimos 6 meses para uma determinada bebida. Mostra-se o quantitativo de vendas de março, abril, maio, junho, julho e agosto. E na 15ª questão, pede-se a média móvel para n igual a 4. Na 16ª questão, pede-se a média ponderada, também para o mês de setembro, apresentando as informações de ponderação. Na questão 17, pede-se a suavização exponencial com alfa 0,15. E na 18ª, pede-se suavização exponencial com alfa 0,2. Desta forma, apresentando aqui nas primeiras linhas os valores da questão, temos na questão de número 15 a solicitação de média móvel para n igual a 4. Então, neste caso, vai ser a média dos 4 últimos períodos e tenho o valor da resposta. A média ponderada, que é a questão de número 16, é apenas aplicar os valores de ponderação maiores para os períodos mais próximos, então 0,4 eu multiplico por 5.000, 0,2 multiplica-se por 4.800 e assim sucessivamente até 4.200, sendo multiplicado por 0,05. Repare que na questão a apresentação dos fatores de ponderação foi aleatório.
Porém, é importante colocar numa ordem decrescente dos fatores de ponderação, para que eu tenha dado, para que eu dê uma maior importância para os meus valores mais próximos em detrimento, entre aspas, dos valores mais antigos que vão receber um menor valor de ponderação. As questões de número 17 e 18 pedem média exponencial móvel ou suavização exponencial, na 17 para o alfa de 0,15 e na 18 para o alfa de 0,2. Aplicam-se as fórmulas já pré-determinadas e eu vou obter os resultados conforme a fórmula da média móvel exponencial, que é previsão de demanda do período anterior mais o alfa multiplicado pelo erro. E aí eu vou ter o resultado para o alfa de 0,15 e o alfa de 0,20. A questão de número 19 ela é interessante. Vamos ler o enunciado da questão. Uma montadora de carros, líder de mercado, pretende buscar um novo fornecedor de parafusos de fixação das rodas. Veja bem, são 5 parafusos por roda. Uma exigência para a negociação é a previsão de demanda para a semana que se segue da data da reunião. Sabe-se que o histórico de montagem de carros dos dois últimos períodos, dessa plantação. Apresenta-se então os 9 períodos e a quantidade de montagem de carro dos períodos que são apresentados. Veja bem, a quantidade apresentada é de montagem de carros. Sabe-se que cada carro tem 4 rodas. Se eu tenho 5 parafusos por roda, desta forma, eu vou ter 4 vezes 5 vezes a quantidade. Essa vai ser a minha demanda real por período. E aí ele vai solicitar média móvel na letra A para n igual a 4, na letra B média ponderada com os fatores 0,1, 0,2, 0,3 e 0,4, e na letra C suavização exponencial de 0,7 e pede-se o cálculo até a 10ª semana para todas as letras A, B e C. Desta forma, vamos para o cálculo. Veja bem, o valor interessante ele está justamente aqui. Apresenta-se a demanda do carro, porém, eu não tenho a demanda do parafuso, eu preciso calcular. Eu sei que o carro tem 4 rodas e cada roda recebe 5 parafusos. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 5 vezes o valor da demanda do carro. Este valor vai me dar a demanda do parafuso, e é com base na demanda do parafuso que eu vou realizar a previsão para a média móvel, média ponderada e média exponencial com alfa e 0,7. Aplico as fórmulas para a média móvel, utilizando nesse caso n igual a 4, que são os 4 períodos imediatamente anteriores, e vou fazer isso para todos os períodos. Aplico também a fórmula para a média ponderada, lembrando que os fatores de ponderação, os maiores são para os períodos mais próximos, e vou fazendo a soma para todos os outros 4 períodos, visto que são 4 fatores de ponderação apresentados. E a previsão da média exponencial móvel com alfa 0,7 é a fórmula já conhecida dos senhores, que é previsão de demanda do período anterior mais o alfa multiplicado pelo erro. Este valor eu vou colocar para todos os outros períodos e vou obter os resultados conforme apresentado nessas tabelas. A questão de número 20 pede o cálculo para a suavização exponencial de 0,4 para os períodos 6 e 7. Ele informa os períodos de 1 a 5 e o número de clientes que se teve, ou seja, a demanda real dos períodos 1 a 5 e também do período 6 de 121, conforme apresentado na questão. O cálculo ele é mais simplificado, ele apresenta também a previsão de demanda já com os cálculos pré-determinados até a semana de número 5 e aplica-se a fórmula apenas para o período de número 6 e o período de número 7. Lembrando que previsão de demanda do período atual é igual à previsão de demanda do período anterior mais o alfa multiplicado pelo erro, que é a demanda real menos a demanda prevista. Isso para a média móvel exponencial. E aí esses dois resultados selecionados, eles são os cálculos de previsão de demanda que a questão solicita.
Então, pessoal, essas foram as 20 questões que a gente resolveu no Excel. Espero que vocês tenham entendido. Repito que qualquer dúvida, o arquivo do Excel e as questões elas já estão disponibilizadas para vocês. Obrigado e até a próxima.